E este conceito das contas certas será essencial na manutenção do equilíbrio fiscal e na redução da dívida pública em porcentagem do PIB. No entanto, temos um debate crescente se esta abordagem excessivamente rigorosa pode sufocar também o crescimento económico e ou restringir o investimento público em áreas-chave. Assim, eu gostava de vos perguntar e fazer uma reflexão se este orçamento do Estado que está a ser apresentado e que tem este conceito das contas certas, supostamente lá imbuído, se pode limitar o crescimento económico. Será que este conceito das contas certas pode limitar o crescimento económico? Ou se o rigor e respeito pelos equilíbrios macroeconómicos pode ser um motor para uma economia com um crescimento mais sustentável e também inclusivo, quer socialmente, quer territorialmente? Tu queres começar? Não. Ok, agora sim, certo? Sim? Ora bem, contas certas. Queres repetir, por favor, o final da pergunta? Para saber se este contas certas, se o rigor, se restringe o nosso crescimento económico por causa de restringir também o investimento público, ou se não. E se, ao mesmo tempo, é inclusivo, quer socialmente, quer territorialmente. Ok. O tema dos equilíbrios macroeconómicos não só não restringe, como é uma condição essencial ao crescimento económico. Ou seja, é uma condição não negociável nós temos equilíbrios e saldos orçamentais saudáveis. Nós já houve tempos na nossa democracia em que isso não aconteceu. Nos últimos anos dos governos Sócrates, em que nós tivemos desequilíbrios orçamentais que os acabámos de pagar caro. Não os pagámos tão caros como, por exemplo, a Grécia, que teve mais dificuldade em fazer o ajuste orçamental, mas que teve um custo. Nós estivemos durante 10 anos fora dos mercados. Isso tem impacto no risco do país, ou seja, nós passámos a endividar-nos a um preço maior, passámos a ter que pagar mais impostos para o serviço da dívida e tem impacto a nível das empresas, que também não conseguem ir ao mercado a preços mais baratos, também têm que se financiar a preços mais caros. Daí, para mim, não é questão de se atrapalha o crescimento ou não atrapalha, é fundamental nós termos equilíbrios macroeconómicos estáveis, robustos. Não consigo ver, é uma condição que é necessária, que é essencial, mas que não é suficiente. E aquilo não é suficiente é que entra a outra parte da equação, que é que nós precisamos de colocar o país realmente a crescer e necessitamos de colocar o país a crescer com equilíbrios. E aí é onde entra o orçamento. E este orçamento de Estado para 2025 é um orçamento que é desenhado num contexto muito particular, é desenhado, se quiserem, num contexto um contexto político nacional, em que, por um lado, vocês tiveram um governo, tiveram um Parlamento a aprovar, por exemplo, o aumento da remoção das portagens nas ex-escudos, tivemos, por um lado, um aumento da parte orçada para as forças de segurança. Depois, a nível externo, também temos um problema a nível de geopolítica, temos que aumentar. Este orçamento, por acaso, até é simpático, fica muito aquém do objetivo para 2024 na despesa com a defesa, mas aumenta. E depois também temos um problema dentro do contexto europeu, que é a Alemanha, que é o motor de crescimento europeu e um dos nossos maiores parceiros, está a passar por uma recessão. Não técnica ainda, mas está a passar por uma recessão, sobretudo devido ao facto de se ter que comprar energia mais cara do que está adaptada, devido à pressão na indústria automóvel. E a França, ao mesmo tempo, passa por problemas sociais e de despesa pública significativos. O rácio de despesa pública face ao PIB francês na casa dos 60%. Ou seja, tudo isto é um contexto de preparação de orçamento difícil. E eu, por um lado, entendo e até sou sensível ao argumento de que o atual governo está a tentar reformar por dentro os diferentes ministérios e organismos de forma a melhorar a eficiência.
e verdade seja dita, há determinados aspectos que isso é visível, na saúde e na educação e também na energia, há sinais positivos. Mas para mim este orçamento, em boa verdade, significou nós passarmos um ano parados. Para mim até foi um bocadinho de decepção, porque eu esperava o orçamento em linha, pelo menos, com aquilo que o governo foi eleito. E neste momento isso não aconteceu, ficou bastante aquém, ou aquém significativamente. E isso tem um impacto significativo. Por um lado, a redução de despesa pública foi ténue, foi na casa dos 0,3 pontos percentuais. Por outro, o crescimento económico ficou abaixo do esperado, que era normal, porque nós, na verdade, não estamos a incentivar o crescimento económico. E por outro lado, a principal razão da minha insatisfação é que este é um orçamento que não parece estimular a economia. Ou seja, a nível de estratégia para o país, não é nada. É um orçamento meramente incremental ao anterior. Não diz nada sobre o que é que vamos fazer. Aliás, na própria apresentação do Ministro das Finanças, o que ele diz é: nós efetivamente temos um orçamento que é robusto se a economia se nós não sofremos um choque. Este orçamento, por exemplo, nada fala, nada tenta transformar o país para proteger dos choques. Não há nada para facilitar uma indústria mais capital intensiva para o país, não há nada como melhorar as condições para a indústria de maior valor acrescentado e permanecer cá no país grande parte do valor que é criado. Tudo isso foram pontos que ficaram fora do orçamento, apesar do governo, quando foi eleito, ter algumas medidas interessantes nestes pontos. Por isso, para mim, um bocado de exceção. A única coisa positiva, neste orçamento, não temos um aumento dos impostos diretos. Não é? Nem tudo é mau, mas esperava mais, faltou ambição. Está a funcionar? Bom, Miguel e a audiência. O crescimento, mais crescimento e melhor crescimento tem de ser o foco. Isto tudo parece-me que é essencial. Porque o país tem crescido pouco e tem crescido mal, mas já lá vamos. É evidente que o controle da despesa, a preocupação com a receita, o controle da dívida são essenciais. E, aliás, falando de dívida, aqui tem de mudar, para que se tenha um crescimento sustentável, tem de mudar um primeiro paradigma na economia portuguesa. Se há coisa que a crise de 2008, 2010 de facto nos ensinou, é que nós não podemos voltar a ter dívidas na ordem dos 130% do PIB. Portanto, isso é um tema que tem que estar controlado. E tem de mudar, de alguma forma, a cultura de endividamento que se enraizou na economia portuguesa desde, seguramente, o início da década de 90. Porque o problema da crise de 2008 e 2010 não foi só um problema da dívida pública. Foi um problema da dívida pública e dos desequilíbrios do sistema financeiro, muito com origem naquilo que é o excesso de endividamento da economia portuguesa. O Estado estava excessivamente endividado, as empresas estavam excessivamente endividadas, as famílias estavam excessivamente endividadas e provavelmente ainda estão. O que sucede é que uma parte do crescimento foi sustentado, e por isso foi um mau crescimento, o pouco crescimento que tivemos é muito sustentado no endividamento. Nós temos um crescimento alavancado nas empresas com endividamento e as próprias famílias consomem demasiado com base em endividamento. Aliás, nós temos aqui aquilo que chega a ser um contrassenso económico, que é famílias a consumirem bens de primeira necessidade com base em endividamento caro ainda por cima. E tudo isto cria entropias naquilo que deve ser a organização económica de um Estado. Portanto, aqui é importante que mude este paradigma, que o país passe a crescer não sustentado em endividamento, mas em riqueza efetiva, que deve ficar do lado das empresas e do lado das famílias e não transferida para o Estado, como tem acontecido com as cargas fiscais excessivas que temos, que os gere basicamente mal. E preocupa-me, de alguma forma, que nesta discussão que se tem feito, primeiro, nós quando falámos e falando um pouco já da questão da política fiscal, quando falámos da política fiscal,
fazemos a análise sempre por ordem do impacto na receita, como é que vamos resolver o problema da receita, da perda da receita. Isto é uma análise profundamente redutora, porque se nós tivermos um crescimento devidamente sustentado, com mais e melhores empresas, maiores lucros, com mais poupança das famílias, a própria receita tem impactos positivos por essa via. Portanto, e essa análise não tem sido feita e deve ser efetivamente feita. E, por outro lado, preocupa-me aquilo que está a acontecer recentemente, que é, isso está refletido no Orçamento de Estado, que é aquilo que parece ser um excesso de preocupação com o próprio déficit orçamental. Se nós vamos avançar com o Orçamento de Estado, com a obsessão de termos o superávit, então vamos criar efetivamente obstáculos ao crescimento, isso eu não tenho dúvida. Nós temos, na União Europeia, temos 2 ou 3 países que têm superávit todos os outros têm déficit, e não vem mal nenhum ao mundo por causa disso, desde que seja um déficit controlado. Em determinadas percentagens, 2, 3% de déficit, não prejudica a economia, sobretudo se a economia estiver a crescer de uma forma saudável. Portanto, quando me perguntam o rigor nas contas certas pode prejudicar o crescimento, pode esse rigor se tornar obsessivo, se de facto entrar em teorias de que nós temos que ter um superávit. Não temos. Isso parece-me, ou não é pelo menos uma obrigatoriedade para que uma economia cresça saudavelmente. Portanto, aqui o tema é, sim senhora, é importante ter uma preocupação com as contas, é importante uma preocupação com a dívida, mas tem que haver aqui algum equilíbrio e não podemos passar do 8 para o 80 num país que simplesmente se endividava sem qualquer espécie de rigor, um país que fazia crescer despesas sem qualquer espécie de rigor, um país que agora põe o superávit no centro da questão e tem isso como preocupação fundamental. Não me parece positivo, não é esse o caminho, tem que de facto encontrar-se aqui equilíbrios e volto a dizer, o foco é o crescimento que seja mais sustentado do que o pouco que tínhamos tido, e a partir daí do próprio crescimento gerará mecanismos de melhor controle da despesa e de melhor controle da receita e, portanto, necessariamente também da dívida pública. Ora, muito obrigado. Diz o. Não, podemos continuar. Podemos continuar? O Paulo falou aqui, e bem, no caso do investimento público, em termos de investimento público. Muito boa tarde. Estávamos aqui, chegou mesmo na altura da primeira pergunta, e estávamos aqui a falar das contas certas. Sim. E estávamos a falar de que maneira as contas certas podem afetar o crescimento económico e o crescimento, ou restringir o investimento público. E então era para perceber se é preferível ter um rigor e no equilíbrio das contas públicas, ou se é necessário este investimento público para fomentar o crescimento. Posso? Pronto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Peço desculpa por só chegar agora, mas hoje era o dia da graduação na FEB e estava mais ou menos rotido. Bem, então, é assim, na minha opinião, nós temos agora uma janela de oportunidade, que é o PRR, o turismo e também a descida das taxas de juros, não é? E portanto, só para vos dar conta, o turismo no último ano, 2023, contribuiu para o crescimento do PIB em 48%, ou seja, 48% do crescimento foi devido ao turismo. Enquanto existir guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente, para a infelicidade deles e de todos, acho eu, mas nós estamos a beneficiar dessa infelicidade e o turismo está-se a dirigir para aqui e está-nos a dar este potencial de crescimento. Depois também temos o PRR,
pronto, nós sabemos que foi mal desenhado ao princípio, que nós, imaginando que toda a gente pensa como eu, foi desenhado para ser cerca de 2/3 para o investimento público que não tinha sido feito nos últimos anos e menos para a iniciativa privada, mas ainda assim, portanto, há muito investimento. Temos também o Portugal 2030, que ainda nem sequer foi aberto, e o PRR provavelmente não vai ser todo executado, e se houver eleições não vai ser mesmo. Mas mesmo que não haja eleições, dificilmente vai ser todo executado. E, portanto, esse efeito turismo, PRR e também descida das taxas de juros permite-nos ter taxas de crescimento acima daquilo que nós temos tido. Só para vos dar um exemplo, se calhar estou a fugir um bocadinho da pergunta, nós entre 99 e 2023 crescemos a uma taxa média anual de 1%. E isso significa que dobramos o nosso PIB ao fim de 70 anos, enquanto que os países da coesão, que receberam muito menos fundos do que nós, têm menos dívida do que nós, estão a crescer a taxas muito maiores e a dobrar o PIB, dependendo do país, entre 15 e 25 anos. É por isso que eles não estão a apanhar, não é? Mas se não fizermos nada, ou seja, se continuarmos com tudo igual, ou seja, num contexto de políticas invariantes, que agora está muito na moda esse termo, significa que vamos beneficiar agora aqui deste efeito turismo PRR, mas caímos. O que significa que de 2023 até 2033 as projeções das instituições internacionais é que Portugal cresça na mesma a 1%, ou seja, continua a dobrar o PIB ao fim de 60 anos. E então, o que é preciso fazer para isto? Aproveitar esta janela de oportunidade agora e com esta janela de oportunidade fazer reformas, não é? Fazer reformas, portanto, mais investimento, mas investimento que cria riqueza, portanto, mais investimento, mudar também, certamente reformar o Estado, não é? Onde existem muita ineficiência, mais investimento, fazer um upgrading na especialização, apostar na reindustrialização, digitalização, desburocratização, todas essas coisas, que há tanta coisa para fazer. E eu vejo, por exemplo, na faculdade, o que é há para fazer e o que não consigo fazer, ou seja, os muros, estou sempre a bater em muros e não consigo alterar nada. Portanto, há tanta coisa que se pode fazer e que tornava a função pública mais eficiente, mas também a iniciativa privada se aumentasse o seu investimento. Com isso, com mais investimento, com este crescimento, aproveitando isso portanto, sem cometer grandes erros, nós aumentávamos a nossa base, que eu costumo dizer que o nosso PIB potencial, ou seja, é a potência do nosso motor, não é? É a potência do nosso motor. Nós agora é como, sei lá, quando nos comparamos com a Alemanha agora só está a crescer a 0,1. Nós estamos a crescer muito mais, mas a Alemanha é um Mercedes, nós somos um Fiat 500, não é? E agora estamos a crescer mais porque, entretanto, nós vamos numa descida, e a descida é o turismo e o PRR e as baixas taxas de juros. E a Alemanha, que tem um Mercedes, está parado porque tem um furo. Pronto. Não é? E, portanto, para mim, as contas certas era aproveitar esta janela de oportunidade, ir mais investimento, melhorar a produtividade, reformar o Estado, alargar a base de contribuição, descendo os impostos gradualmente para que não tenhamos déficit, porque temos uma dívida grande, não é? Ir descendo os impostos gradualmente. Na minha opinião, acho que o IRC é o que impacta mais no crescimento. É a minha opinião, é aquilo que diz a literatura toda só que estuda o crescimento económico, seja teórica, seja empírica, sejam meta-análises. As meta-análises misturam tudo e tendo em conta todos os estudos que são publicados, qual é a tendência. E portanto, acho que é isso, é reforçar a potência do motor, não é? Alargar a base contributiva e, portanto, podemos ter contas certas com menos impostos. Temos que alargar a base, temos que ter uma economia mais forte. Basicamente é isto. Não sei se respondi. Íamos começar a falar do investimento público e o investimento público, particularmente em infraestrutura, na inovação, em transição digital e ecológico,
é visto como um motor para o crescimento económico sustentável. No entanto, somos o país que está em sétimo lugar com o menor investimento público face ao PIB. O que eu pergunto aqui é se este investimento público ajuda ou é um motor para o crescimento económico sustentável e se o Governo pode fazer este investimento público sem sacrificar as contas públicas, claro, e também sem descurar metas públicas, metas que já definiu, como por exemplo a defesa, a cultura, a educação. O que é que tu achas do? Muito bem. Eu vou deixar a cultura para vou focar em algumas coisas que o Oscar agora trouxe, mas quero começar por contextualizar a economia, a nossa economia. Nós neste momento estamos com uma despesa pública na casa dos 42, 43% do PIB. As tais economias com quem a gente compete estão 4 ou 6 pontos percentuais abaixo, e isso reflete-se também numa maior necessidade de coleta de receita. Neste momento temos um superávit, ou seja, está pequeno, ou seja, a receita pública está na linha de despesa pública. Isto traduz algum problema de competitividade. Ao contrário do Oscar, turismo sim, o PRR tem algumas dúvidas do multiplicador do PRR, ou seja, cada euro gasto, o impacto que vai ter no PIB. O próprio Governo, nas estimativas do quadro macroeconómico, põe que o PIB vai crescer na casa dos 2,4, o 2,1, que neste ano e no ano seguinte também vai estar nessa linha, ou seja, o efeito dos 2% do PIB do PRR neste ano não trarão impacto. Traz algumas coisas positivas, nomeadamente a administração, a reforma da administração pública, a modernização, acho que é positivo, mas contributo para o PIB não. E eu trouxe o tema da despesa pública, da despesa da receita pública, por um ponto fundamental, que é, nós, neste momento, o pagamento de um imposto, no fundo, é uma transferência de rendimento das empresas e das famílias para o Estado. E neste momento, cada euro investido pelo Estado é menos eficaz ou eficiente a impactar o crescimento que das empresas. Esse, neste momento, acho que é o grande problema que nós temos no investimento. Nós precisamos de investimento produtivo e aqui, eu há bocado disse e repito, acho que o grande problema deste orçamento para mim é que não, além de sinalizar a redução do IRC, e para mim é dramático, a nossa taxa estatutária está 12 a 14 pontos percentuais acima das economias com quem compete. A nossa taxa efetiva de IRC também está 4 ou 5 pontos percentuais acima. Nós somos francamente pouco competitivos no IRC, somos francamente pouco competitivos nos custos de contexto. Ou seja, eu há poucos dias estive na Polónia e estávamos a estudar os custos de saída de uma operação e o tempo de aviso para dispensar uma pessoa são 3 meses. Em Portugal, a jovem dizia, com alguma certa piada, que é mais fácil uma pessoa divorciar-se do que despedir uma pessoa que não é pouco produtiva. E é este tipo de custo de contexto que as empresas portuguesas sofrem. É difícil investir neste contexto. Depois há coisas que são batalhas que eu pessoalmente defendo, por exemplo, a nível de coesão territorial. Nada é feito, por exemplo, nós temos um problema de indústria transformadora, nós não temos indústria capital intensiva, ou seja, quando o turismo for à vida, espero que não tão cedo, nós vamos ter um enorme problema na nossa economia. Nós temos que proteger a economia contra os choques, isso faz, uma das maneiras de fazer é com mais indústria capital intensiva. Nós não temos, ou temos muito pouca comparada com outros países da Europa. Isso seria, para mim, um dos principais vetores para melhorar a coesão territorial que podemos trabalhar. A nível de apoio à inovação, nós temos um programa CIFID que demorou os privados e os fundos de capital de risco a entenderem, mas que neste momento entendem e acho que têm um contributo bastante positivo para a economia, que temos acelerar e também não vimos nada. Daí que eu acredito que no investimento, quando falamos em investimento, acho que o Estado principalmente tem que preocupar-se com manter infraestruturas, reduzir os custos de contexto, mas dar espaço para que as empresas possam ser elas sim o motor de crescimento da economia e sinceramente nós aqui não estamos a fazê-lo. E acredito que esse é um dos grandes problemas. Depois,
há mais dois problemas, eu vou tentar ser breve, mas também não há crescimento sem energia relativamente barata, nem sem água. Portugal anda há décadas a adiar as decisões em relação à distribuição da água. E basicamente nós neste momento temos grande parte do Alentejo e do Algarve que têm condições a nível de propriedade ótimas para desempenhar uma função essencial, sobretudo agora que falámos em soberania, quer alimentar, quer energética, e estamos a desaproveitar essas oportunidades. Aí temos que repensar e ser mais rápido também. Não tenho visto este tema na agenda. E depois, a nível da energia, que dava para fazer uma palestra só sobre energia, nós na Europa, entre os Estados Unidos e a Europa, só um destes grupos que não é autossuficiente, que é a Europa. O gás russo barato acabou, a Alemanha tem problemas em grande parte devido a isso, ao aumento do custo da energia. O gás liquefeito não é solução de longo prazo. Temos o hidrogênio que está a meio de uma transição. E nós, Portugal, podemos liderar a transição, dependendo do mix. Eu sou um pouco adepto do Green Deal no formato que está e acho que é completamente não execuível. Mas, pelo menos, a Europa vai ter que mudar o mix energético e nós, em Portugal, somos dos países com mais horas sol. Ou seja, temos uma vantagem competitiva natural que nós devíamos estar a aproveitar e não a complicar. Depois podemos falar da floresta e da vantagem nos litros, recursos naturais, etc. Mas já vai também, senão não mais ninguém fala. Por isso, este é o. Mas para finalizar a mensagem é colocar as empresas, sobretudo, no centro do investimento e serem elas um motor, sim, e não a burocracia e o setor público. Bem, passo aqui o tema do investimento público. Deixem-me pôr-vos a questão desta forma. No século XVII, meados do século XVII, a Europa iniciava aquilo que era conhecido como o mercantilismo, em que se foi dando passos no sentido de uma pré-industrialização, com na altura, as manufaturas, que eram assim que eram designadas. Nós demoramos provavelmente 100 anos a entrar nesse comboio. Julgo que só, se não estarei enganado, só com a governação do Marquês de Pombal é que começámos a recuperar algum terreno face àquilo que se tinha passado um século antes. No meio, no início do século XVIII, assinámos uma coisa chamada Tratado de Methuen, que basicamente, enfim, poderá haver aqui opiniões divergentes, mas para mim terá provocado na economia portuguesa um atraso de seguramente 200 anos. Enquanto antes, e lá antes no século XVII, quando já andavam os europeus a tentar criar pequenas fábricas, nós estávamos entretidos a gastar dinheiro que vinha do Brasil e mal gasto. No Estado Novo, enfim, tivemos, nem é bom falar, que é a falta de visão no Estado Novo é atroz. Veio o 25 de Abril, entramos na União Europeia, desperdiçámos fundos, penso que é a opinião generalizada, desperdiçámos fundos a torto e direito. E agora, eu não consigo, isto está tudo para dizer o quê? Há bocado falávamos num primeiro paradigma que tinha que mudar na economia portuguesa, que tinha a ver com uma economia excessivamente endividada, Estado para as famílias e que tem um crescimento pouco saudável, muito alavancado pelo endividamento. Isso era um paradigma que me parece, na minha perspectiva, que tem que mudar. O segundo paradigma é a nossa incapacidade de planear no médio e longo prazo e de olhar para os erros do passado. Não fazemos, estamos recorrentemente a cometer os mesmos erros e não pensamos que temos um problema que já alguém designou para presentismo, pensamos demasiado no presente e nunca conseguimos ver um pouco mais à frente. Eu não consigo conceber, quando se fala de investimento, não consigo perceber, poderão tentar explicar, mas não consigo perceber aquilo que se passou, por exemplo, na governação do Ronaldo das Finanças, que simplesmente transforma-se o país num país obsoleto enfim, com a tal preocupação com as contas certas.
Mas a verdade é que nós, pegando só a título de exemplo, na ferrovia, nós estamos numa ferrovia de há 30 ou 40 anos atrás. E a ferrovia tem um impacto fundamental no desenvolvimento económico do país. Eu ainda há dias, numa pequena conversa sobre a questão da habitação, a ferrovia é essencial para ligar o interior ao litoral, o litoral menos desenvolvido aos grandes centros urbanos, e é essencial que nos dias de hoje o faça com a rapidez que é possível, que sabemos que é possível. Ainda há dias, numa pequena conversa sobre habitação, eu falava nesse tema. Porque a questão da ferrovia pode ter impacto, inclusive, no problema da habitação. Porque se eu dava este exemplo na altura, e vou voltar a dá-lo, Madrid dista 90 km de Segóvia. De Segóvia a Madrid demora 25 minutos de comboio. Se eu tirar a pressão sobre a habitação nos grandes centros urbanos, é evidente que tem aqui um fator de uma mais-valia para aquilo para a resolução do problema da habitação. Só por si não resolve, obviamente, mas também resolve. Portanto, quando falamos de investimento público, ele é fundamental e não pode ficar estagnado como ficou nestes anos, porque nós agora vamos pagar durante os próximos anos e até décadas, se calhar, vamos pagar aquilo que ficou por fazer na educação, aquilo que ficou por fazer na ferrovia, aquilo que ficou por fazer num conjunto de várias infraestruturas, porque, efetivamente, abandonou-se o investimento público, parou, estagnou o país está rigorosamente obsoleto. E, portanto, isto aqui é algo que não me parece sustentável, não me parece uma boa política económica. A mesma questão. Pronto, primeiro um comentário. Quando disse que agora estávamos no governo das oportunidades do PRR, é assim, eu também não vejo, tal conforme estava desenhado ao princípio, não é? Porque nós de facto crescíamos muito até 2026, ou íamos crescer até 2026, mas depois até 2033 não, chegando a 2033 a 0,4, é isso que dizem as instituições internacionais. Por isso é que eu digo que nós crescemos 1% de 2023 a 2033, se nada for feito. Pronto, o que é que eu acho? E por isso é que eu não queria eleições, acho que não deve haver eleições. Prefiro um mau orçamento a haver eleições, porque separava a execução do PRR, sendo que o Ministro já disse e tem feito que vai haver programação. Portanto, eu espero que a programação vá no sentido de tornar aquilo, o gasto do recurso do PRR em investimento que seja produtivo. De resto, quanto ao investimento, acho que já disse tudo, não é? Portanto, de facto, nós tornámos o país ficou obsoleto. As escolas, os hospitais, a justiça, a segurança, portanto, não foi investido nada e se calhar por isso é que eles colocaram agora os 2/3 no PRR, que era para compensar aquilo que não tinham gasto nos últimos 8 anos. E foi dessa forma como é que se conseguiu basicamente equilibrar as contas. As contas equilibraram-se porque deixou de haver investimento, porque houve a janela de oportunidade das taxas de juros caírem para zero, não é? Portanto, taxas de juros e zero investimento, basicamente foi isso, e aumentou a carga fiscal, ponto. Porque a carga fiscal em Portugal, melhor dizendo, o esforço fiscal, a carga não, mas o esforço fiscal, ou seja, se nós avaliarmos por aquilo que ganhamos também, é o segundo mais alto da União Europeia, ponto. A propósito também do CIFID, não é? O CIFID aquilo, ok, eu sei que até tem impacto, mas eu preferia a situação para esse CIFID. Porque o CIFID, o que aconteceu? O que aconteceu foi que aumentaram a derrama estadual, passaram de 7 para 9. E com isso meteram o CIFID. Não é? Eu preferia ter a derrama estadual a 7. Acho que tinha mais impacto do que com o CIFID. Isto é 2 pontos percentuais da derrama estadual. Ninguém entende, não é? Ninguém entende. Nós a partir, eu fazendo as contas, a partir dos 90, uma empresa a partir dos 91 milhões de euros de matéria coletável torna Portugal no segundo país com uma carga fiscal mais alta na OCDE, nem sequer na União Europeia, na OCDE. E mais alta, acho que é só Malta. Acho que é Malta. Portanto, nós temos uma carga fiscal brutal, isso não pode ser. Claro que se me perguntarem então do IRC o que é preferível descer, eu preferia que descesse a derrama estadual. Não é? Claro, óbvio.
mas preferia que fosse essa em vez da básica. Mas a derrama estadual mete progressividade e num contexto em que não há maiorias, não consigo ver como é que se consegue acabar com ela. Não se consegue neste contexto atual, não é? Admitindo que o Chega está fora da equação, é uma coisa impossível. E, portanto, pronto, quanto ao investimento, é isto, dizer isto. Acho que o investimento público é muito importante, é mesmo muito importante, portanto, porquê? Porque, basicamente, para nós crescermos, para nós termos crescimento sustentável e termos um tal motor robusto, aquilo é muito fácil. Há cinco fatores que impactam muito. Quem são? É a qualidade das instituições, e a qualidade das instituições depende do investimento público, não é? E depois é a quantidade e a qualidade dos fatores produtivos, que é a quantidade de mão de obra e a qualidade. Portanto, a quantidade depende de quem? Depende da taxa de natalidade, imigração, não é deste jogo. E por isso é que nós na FEP agora fizemos um estudo, que até também era um dos autores, em que chegámos à conclusão que Portugal, se quiser crescer a 3%, e aquilo que é necessário para estarmos na primeira metade na primeira metade dos países mais desenvolvidos da União Europeia, precisamos até 2033 crescer a 3%. Para isso nós precisamos de um determinado volume de imigrantes. Okay? Porquê? Porque não temos um saldo natural baixinho ou negativo, não é? Portanto, temos que apostar na natalidade, temos que apostar na retenção dos nossos imigrantes, não é? Dos nossos imigrantes. Também podemos discutir um bocadinho isso, como é que isso pode ser feito. E depois eu posso explicar algumas coisas, porque, como sabem, eu até participei no programa eleitoral da AT. Pronto, é isso. E depois precisamos no capital. Precisamos de quantidade, muito capital, e qualidade do capital. A quantidade do capital é um investimento, neste caso privado, mas também pode ser público. Também podemos ter investimento público produtivo. Não é? E a qualidade do investimento é a tecnologia. Pronto. E quanto ao investimento, eu acredito mais na bondade do investimento privado do que do investimento público. E estamos todos fartos de saber exemplos desses, em todo o lado há exemplos, mas eu até posso dar o exemplo da minha terra. Como sabem, eu sou de Miranda, até sou Presidente da Assembleia nesta altura, e da Assembleia Municipal. E quando eu era miúdo, eu sou de uma vila do concelho. Quando era miúdo, em cada turma havia, em cada ano escolar, nessa vila, havia 3 turmas, da primeira classe ao 9º ano. Pronto. E não tínhamos pavilhão de ginásio esportivo nenhum. Okay? Nesta altura, não há uma turma por ano e há 2 pavilhões de ginásio esportivos. E eu pergunto se foi aquilo foi dinheiro, porque para além de haver o custo de ter sido feito, também é preciso a manutenção, não é? É preciso a manutenção. Pronto, e o investimento público dá nisto, não é? Dá nestas ineficiências. E eu isto não quero, e portanto acho que deve ser entregue à iniciativa privada, porque a iniciativa privada, isto é impossível de acontecer, porque estava desgraçado quem fizesse isto na iniciativa privada. Perdia muito dinheiro. Portanto, no Estado, pronto, há isto. Não sei se respondi, não quero ser muito alongado, são encaminhados para outras respostas. Tá. Muito bem. Então, já falamos aqui um bocadinho na derrama estadual, dos impostos, mas nós sabemos que todos os governos definem N setores como prioritários. Então, é a educação, é a saúde, é a defesa, é a transição energética e tudo isso. E tudo isso implica gastos orçamentais. A pergunta que eu vos deixo é se nós temos mesmo margem para reduzir o imposto sobre o trabalho e também sobre a tributação das empresas e do capital, e se nós conseguimos definir também uma área que seja prioritária efetivamente prioritária para nós abordarmos, e também a vossa opinião então nesta relação do mix da receita fiscal, o que é que nós conseguiríamos fazer? Já que estou com isso. Bem, eu acho que aqui o tema nós acabamos sempre por ir desaguar à questão da necessidade de crescermos mais e melhor.
E tenho a certeza que é no crescimento mais sustentável, um crescimento maior, de melhor qualidade, que está a própria receita para o controle da despesa e para uma receita devidamente também equilibrada. Agora, portanto, o tema é nós precisamos de crescer. Mas há aqui algumas, me parece que há alguns obstáculos que o país tem e que são relevantes, que é preciso talhar. Primeiro, nós temos algumas limitações, temos uma capacidade interna de investimento que é limitada. O dinheiro não é muito. Depois, não temos uma engenharia pioneira. Eu não quero dizer que não tenhamos bons engenheiros, temos com certeza. Infelizmente, mais uma das coisas em que falhámos largamente como Estado foi a falta de investimento em investigação e desenvolvimento, e isso não nos dá hoje uma capacidade de topo em termos de engenharia. Temos uma histórica dificuldade em criar marcas de consumo global e, por fim, não somos um país rico em recursos naturais, em particular recursos energéticos, mas isso é transversal a toda a Europa, mas é uma dificuldade considerável. Portanto, a solução aqui parece-me que é captarmos, ou tentarmos captar investimento estrangeiro em volumes muito consideráveis. O investimento estrangeiro traz não só recursos, traz know-how, traz toda uma nova economia, enfim, em áreas que muitas vezes o país não está ainda na parte da frente daquilo que é a evolução mundial, da Comunidade Europeia, e, portanto, parece-me que é essencial. O que fazer, então, para captar esse investimento? Ponto 1. Não podemos ter uma política fiscal que seja hostil às empresas e ao rendimento de trabalho. Isso parece logo a primeira questão. Ponto 2. Temos de fazer uma guerra sem tréguas à burocracia. O país ainda tem níveis de burocracia muito complexos. Ponto 3. E não é de menos importância. Temos de melhorar a qualidade dos políticos e da política que fazemos. A qualidade dos políticos impacta fortemente a confiança das investidoras. E os políticos continuam a ter nas suas mãos um valor muito grande de recursos, de riqueza que depois produz para gerir. E a história que sempre nos diz é que gerem mal. Tem gerido mal, tem havido demasiado desperdício e isso efetivamente cria entropias naquilo que depois é a própria desenvolvimento. Portanto, aqui o tema é preciso crescer. Há aqui haverá com certeza muitas outras variáveis, mas estas três parecem fundamentais: política fiscal que não seja hostil às empresas e ao rendimento de trabalho, burocracia, qualidade dos políticos. Se calhar aquela que terá um retorno mais rápido será a política fiscal, obviamente. Portanto, temos de ir por aí, de ponto zero. Eu não creio que haja outra solução. Depois temos face as questões, todas as restantes questões. Agora, se nós tivermos mais crescimento, mais e melhores empresas, melhores lucros, mais lucros, melhor rendimento, melhores salários, toda a problemática que se vai discutindo da própria perda de receita e por aí fora, eu não sei se haverá perda de receita. O que é provável é que o próprio crescimento traga ganho de receita. E, portanto, isto é essencial. Porque é que não é nós dizemos isto como se acreditasse perfeitamente, eu acredito, e porque é que os outros não fazem? Acho que é só uma questão política. Só uma questão política. Não há acredito que haja algum receio de um impacto imediato com algumas que possa criar algumas dificuldades de ordem social, que seriam resolvidas a médio prazo, mas mesmo isso não sei se acontecerá e, portanto, o tema é mesmo esse. A política fiscal tem de ser amigável ao investimento, tem de ser amigável ao rendimento de trabalho. É a forma como podemos efetivamente mudar, enfim, aquilo que tem sido o passado recente e não só do país. Que o Paulo fez-me alterar. Não, vou partir então. Primeiro, quando falarmos em
em despesa pública, temos que entender que 71%, 72%, nem fiz as contas, nada por aí. 71% a 72% da despesa pública é em salários e em prestações sociais. Isto aqui é uma restrição muito dura. Como vos disse, eu gostava de caminhar para um país com, pelo menos até ao final de uma legislatura, com 4 pontos percentuais abaixo na despesa pública. Acho que isso era uma meta ambiciosa, mas execuível. Acho, contudo, que vai ser difícil. E quando tu falas na alteração, quando falámos na alteração do mix, primeiro, do lado da despesa, nós temos determinadas rubricas onde claramente, face ao PIB, gastamos menos do que a média europeia. Gastamos na educação, gastamos menos na saúde, que são duas áreas relativamente importantes, mas, por outro lado, no que são gastos administrativos ou administração pública por si, estamos significativamente acima. Ou seja, acho que aí temos um espaço de melhor e eu espero que o PRR seja usado nesse sentido e gostava muito com a coragem, por exemplo, que o Governo teve, apesar disto aqui não ser nada popular, mas a coragem que o Governo teve na reforma da RTP, não do modelo de negócio, mas na reforma da empresa em si, do downsizing, do foco na operação em si, ou seja, na gíria das empresas que diz na otimização de bottom line, que o fizesse na administração pública. Era possível buscar provavelmente 2 a 3% do PIB nessa rúbrica e acredito que fosse um importante ponto para o crescimento. Depois, em relação à receita fiscal, há um tema. O IRS é efetivamente importante, sobretudo se nós queremos capturar grande parte do valor acrescentado. Para uma multinacional, o IRS em si não é um problema. Basicamente, elas colocam aqui um centro de custos, ou um centro de excelência, como agora se diz, e basicamente elas neutralizam o efeito da tributação. Tem a tributação do trabalho, mas não tem a tributação da empresa em si. Daí que eu acho que é muito mais importante nós vermos o custo de contexto. Não faz sentido, temos um sistema demasiado complexo. Apesar de em Portugal ser relativamente simples abrir uma empresa, gerir uma empresa com alguma complexidade neste país é difícil. E acho que é aí que nós temos é um low hanging fruit. Depois, todos os governos têm que fazer escolhas. Eu pessoalmente gostaria de poder não ter a derrama, de poder ter os CIFIDs, e eu gostaria de ter o mesmo modelo que o CIFID para o investimento na indústria escolar, porque é uma coisa que o Venture Capital entende e consegue trazer capital estrangeiro. Nós não vamos trazer capital estrangeiro se nós mudarmos as regras de jogo todos os anos, sobretudo num setor de capital intensivo, que são tipicamente fundos que investem, fundos de pensões que investem. É realista, nós temos obrigações a 20 anos, nós temos que acompanhar a duração. Daí que acredito que seria muito importante nós conseguirmos, por exemplo, um acordo de regime sobre que tributação é que nós queremos. Talvez mais importante do que se a taxa efetiva é 12,6, 14, um regime claro. Eu pessoalmente não gosto de lá, mas desvirtua o modelo. Acho que temos que faseadamente deveríamos retirar as ramas do nosso sistema tributário, ainda que significasse subir a taxa de IRC e pronto, para todos, e depois podemos fazer incentivos ad hoc. Mas temos que encontrar uma maneira de melhorar o mix. O Paulo há bocado falou na redução da despesa pública face ao PIB. Eu acho que temos uma trajetória bastante positiva. Não vejo, a minha expectativa é nos próximos 2, 3 anos a taxa de juros não subirá. Tenho algumas dúvidas que a taxa de juros sofra uma redução tão forte como os especialistas e o Banco Central Europeu pedem, os americanos. E temos uma situação única, porque a economia americana e a europeia não estão sincronizadas neste momento. Os Estados Unidos, o soft landing parece que já aconteceu, enquanto que a Europa tem um problema significativo, quer com a Alemanha, quer com a França. Daí que nós provavelmente vamos ter que repensar a maneira como gastamos, como o Estado é despesista no dia, mas alterar o mix e na receita teríamos que fazer um esforço. Eu gostava muito que, eu entendo que isto é duro, mas se calhar começamos a pausarmos os incentivos à tributação sobre o trabalho e aumentarmos os incentivos à tributação sobre as empresas, fosse um bom ponto de partida. Mas isto não podemos exigir que aconteça tudo num ano, num orçamento. É algo que provavelmente vai durar mais do que uma legislatura.
Não estão. Mas o som está dando. Dá. Podemos falar. Pronto, eu também concordo que a tributação é aquilo que tem mais impacto no curto prazo no crescimento e que se deve caminhar nesse sentido. Já se caminhou bastante no IRS, pronto, acho que já foi um corte significativo. Eu também posso contar a história disso, mas foi um corte significativo e agora chegou à altura, de facto, do IRC, porque é mesmo aquele imposto, acreditem, está mais do que provado. Aliás, até existe um estudo em Portugal feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que diz mesmo isso, que o imposto que tem maior impacto no crescimento é o IRC. E até dizia lá, uma das conclusões era que se tirasse a progressividade da derrama estadual, só por si, tirar a progressividade tinha um grande crescimento. Pronto, mas eu ontem estive na CMVM e nós estávamos a fazer um trabalho na Universidade do Minho, na Universidade do Porto e na Universidade de Coimbra e foi lá apresentado por um colega meu um slide, pronto, toda a gente deve saber, mas que esse slide dizia isto. A propósito do tecido empresarial português, temos 488,1 mil empresas, 3,5 milhões de trabalhadores. Há 1.118 empresas que empregam 250 ou mais trabalhadores, ou seja, 26,6% dos trabalhadores. Só 1.118 das 488 mil. 4,7% das empresas exporta mais de 10 mil e mais de 1% das vendas. 1,2, 6.075 empresas têm um volume de negócios acima dos 10 milhões. Portanto, só 1,2% das empresas é que têm um volume de negócios acima dos 10 milhões. Já agora, se olharmos para a mediana das empresas, para a mediana, o volume de negócios é 80 mil por empresa. O valor acrescentado bruto real é 27,3 mil por empresa. E o número de trabalhadores mediano é 2. Portanto, basicamente, são cafés, não é? E restaurantes. Eu pergunto-me como é que com o IRC que nós temos, com a derrama estadual que nós temos, conseguimos captar investimento direto estrangeiro e aproveitar, de facto, esta janela também, que é uma oportunidade, que é a desglobalização. Não é? O nearshoring, o reshoring, todos esses fenómenos geopolíticos que estão a acontecer, nós não estamos a aproveitar porque temos uma taxa de IRC. Quem é que se vai instalar em Portugal a pagar uma taxa a segunda maior taxa da OCDE, se pode pagar a mais baixa taxa da OCDE? Não vêm para Portugal, vão para onde? Vão para a Irlanda, ou para a Hungria, exato, ou para os outros países que têm taxas baixas. Para os países do leste, não é? Exato, para os países do leste. E, portanto, o que é que acontece? Essas empresas o que é que fazem? Depois, a seguir, têm lá muitos trabalhadores que pagam muito IRS, pagam muitas contribuições para a segurança social e as empresas pagam muito IRC. Não por causa da taxa, mas por causa da matéria coletável. Mas pronto, mas aqui em Portugal existe esta questão ideológica contra as empresas e dá isto, não é? Dá isto. Já falámos há um bocadinho, aflorámos um bocadinho o tema do PRR. Nós sabemos que ao longo dos anos temos recebido fundos europeus bastante avultados. Ultimamente temos então o PRR, o famoso PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, mas no fundo continuamos com um crescimento risível. E também a aplicação desses fundos é praticamente inexistente, não se nota. A pergunta é, conseguiremos aproveitar os fundos europeus para um real crescimento económico? Conseguiremos fazer crescer ao nível dos fundos europeus que recebemos? Não sei, francamente. O que sei é que a Europa não pode fazer muito mais do que aquilo que tem feito o país. Cabe-nos a nós agora. E o que cabe-nos a nós é gerir os fundos, é gerir de forma adequada os fundos que temos recebido, que são substanciais. Alguém disse esta frase, alguém disse esta frase para estes dias, não sei onde, não sei quem foi, que o problema do país não é efetivamente a falta de dinheiro neste momento, é a falta de bons políticos que o saibam gerir e aplicar. E o tema é essencialmente esse. Eu diria que deixem-me dizer aqui uma coisa um bocadinho filosófica.
o medo é uma escravatura existencial. E no que toca à política económica, não cabe medo. Tem de haver arrojo, tem de se perceber qual é efetivamente onde é que queremos chegar, para onde é que queremos levar a nossa economia, que tipo de crescimento é que queremos ter e avançar para aquilo que tem de ser feito. E o que tem de ser feito já temos vindo aqui claramente a dizer que, e passa obviamente por política fiscal menos hostil às empresas, porque é aí que conseguimos o retorno mais rápido e o caminho mais rápido para o crescimento sustentável. Europa. Antes de falar de Portugal, a Europa é assim. Temos, neste momento, ao contrário do projeto europeu em 2000, temos vários blocos, claramente, com interesses diferentes, com visões diferentes da Europa. Temos uma assimetria fiscal gritante a todos os vários níveis. Até temos aqui ao lado, dentro do mesmo país, temos regiões com assimetria fiscal gritante e com poder discricionário. Temos a França e a Alemanha. Em 2024 e 2025 vamos dizer que a Itália é o motor de crescimento da Europa, que era algo que eu não esperava tão cedo assistir, mas temos a Alemanha com imensos problemas. Temos o famoso relatório de Mário Draghi, agora trouxe alguns pontos interessantes e há alguns que acredito que sejam importantes de trazer. E há um que é, eu acho que ele utiliza o termo, que ele utiliza o termo cooperação, acho que é cooperação, mas não é cooperação, é algo parecido, em que ele basicamente defende um certo federalismo. E a verdade é que a Europa tem que decidir que caminho é que quer continuar. O atual modelo não serve, voltamos para um regime de comércio livre, ou então voltamos para um regime de mais federalismo. Ele chama até cooperação a nível de estratégia para o crescimento da economia, algo assim. Não me recordo exatamente, mas eu lembro-me de estar a ver, por exemplo, Gary Lockheed Martin, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos têm um único fornecedor de aviões militares. Nós na Europa temos a Itália a comprar a Leonardo, temos os espanhóis a comprar a Airbus SE, por exemplo, e quando queremos tecnologia sofisticada vamos comprar os americanos. Por outro lado, existe, ou mesmo, aliás, uma das coisas muito interessantes que o programa que o PSD levou a eleições eram os incentivos à consolidação empresarial. Estavam bem desenhados. Na Participation Extension, acho que veio um bocadinho mais, mas estava bem desenhado. E vou-vos dar aqui dois casos concretos. Um é este desafio que passei recentemente. Tentem mudar a sede de uma empresa dentro de um país da União Europeia para outro. Façam uma experiência e verifiquem como funciona. E o segundo é, os alemães adoram defender a consolidação, por exemplo, da banca na Península Ibérica, e agora o Unicredit não lançou o MOVA, mas tenta comprar o Commerzbank e o governo alemão opõe-se veementemente. Ou seja, enquanto nós, na Europa, não decidimos exatamente que Europa temos ou que Europa vamos ter, é muito difícil também definir como a Europa nos pode ajudar. Mas há algumas coisas que eu acho que a Europa deve fazer. Olha, a primeira, ainda mais, na Europa nós temos um problema que, esta conversa nós podemos ter depois, mas sobre o CIFID, nós na Europa temos um grande problema. Nós perdemos a revolução da internet, a nível de competitividade, perdemos a revolução da inteligência artificial, no quantum computing também não temos nada, enquanto que a China e os Estados já estão posicionados, no biohack que vai ser mais ou menos nicho, também não temos nada. E nosso investimento em deep tech, que são tecnologias que podem não dar nada, como podem ser o winner takes all, ou a empresa que ficar será um monopólio quase natural, estilo da Google, estilo da OpenAI, já devido mais, mas a Google é um bom exemplo disso. Nós na Europa temos investimento muito residual em deep tech. Portugal per capita nem aparece. Exceção feita para a Suécia e para a Suíça, se a memória não me falha. Isso é um problema que a Europa tem que resolver. E depois ainda tem o tema de muitos burocratas, é uma coisa que me choca, que acreditam efetivamente na burocracia como fator de competitividade. E se na economia não está provado a curva de Laffer e a da relação, a verdade é que o nível de burocracia acho que se aplica perfeitamente à curva de Laffer. Nós há muito tempo passámos do ponto ótimo. E isso a Europa terá que mudar, senão não vai funcionar. Mas há algumas coisas que a Europa já pode fazer.
Uma é tirarem do papel na mercado de capitais únicos, que já está aquilo há N tempo, e parece que agora com o Deep Tech, com a diferença de investimento em Deep Tech, finalmente vai sair do papel, ou que há esforços na saída do papel, dessa medida importante de sair do papel. Depois, ao tema do Green Deal, nós já falámos aqui do PRR. O PRR foi desenhado num contexto muito particular, pouco pensado, e para garantir que os países do Sul não gastavam demasiado. E conseguiram o objetivo. Mas há o PT 2030 agora e dentro do Green Deal há o Just Transitioning, que apesar da dotação fraca, tenho curiosidade de verificar até que ponto é que isso pode, para Portugal, ser útil, sobretudo na redução das assimetrias no território. Acho que é aproveitar. E depois, há uma coisa aqui que também não vai ser nada popular, mas eu acredito que, aproveitando o facto da Alemanha estar com uma certa debilidade e a França, seria a altura de colocarmos os eurobonds em discussão. Acredito que será difícil, provavelmente terá que ter uma hard restriction, por exemplo, 40% da dívida pública para entrar, ou algo assim. Mas acredito que nos dá uma profundidade de mercado para que as empresas, os países pudessem investir mais barato, porque hoje a referência da avaliação é a taxa de risco free americana, que é 100 pontos base, tipicamente acima da europeia, e o facto de haver eurobonds poderia nos posicionar como um grande player dentro do que é o financiamento da economia global, e acredito que ajudasse a posicionar melhor o euro e a robustecer, e sobretudo a eliminar as tendências não estou com dificuldade de encontrar a palavra em português para isto, mas na Europa sente-se uma pouca união e solidariedade europeia cada vez mais forte. E isso, do meu ponto de vista, uma das maneiras mais fáceis de a combater é termos um euro realmente robusto e que responda às necessidades. Aí não um Banco Central Europeu que anda reboque, agora até... se vocês, por exemplo, olharem, não queria trazer termo muito tempo, mas se vocês olharem, por exemplo, para a regra de Taylor, que é uma regra que os banqueiros centrais tipicamente utilizam para avaliar como posicionam as taxas de juros com algum lag, vocês veem que até 2015, 2016, ela basicamente, o Banco Central Europeu é decalcada e a partir daí completamente desliga, ou seja, o que dá a entender é que há uma politização na tomada de decisão do Banco Central Europeu. E acredito que o euro mais robusto, de certa forma, nos livraria desse problema. E depois também temos o contexto da energia, o contexto geopolítico. Eu, nos nearshoring, tenho algumas. É muito difícil mudar uma cadeia de valor e acredito que provavelmente elas vão. A Europa irá apoiar-se no que é o Sudeste Asiático, a Indonésia, o Vietnã, os Estados Unidos, provavelmente mais no México, médio valor, e nós talvez aqui em Marrocos. Não vejo. Tenho alguma dificuldade em ver Portugal como player, mas sim, mas podemos. Nós não podemos dizer que não. A indústria de médio valor acrescentado. Temos N locais para instalar, aqui em Águeda, por exemplo, um ecossistema, uma infraestrutura correta, temos é que incentivar isso. E dentro da União Europeia, nós temos algum espaço dentro do que é os fundos de transição para o fazer. Acredito nesses 3 vetores. Mas a União Europeia não nos pode ajudar muito. O Paulo diz que nós temos de nos ajudar a nós mesmos e temos que ajudar a União Europeia a manter a União Europeia. Nós, como uma economia pequena e aberta, sem a União Europeia, acredito que qualquer ajustamento é muito mais difícil de fazer. Não tem nem comparação. Por isso, acho que é isso que nós temos que olhar. Pronto, eu acho que já foi. Uma coisa que eu quero sonhar, eu sou francês. A França vai cair dentro de um ano, está quase garantido. A Alemanha tem nas finanças um liberal que avisou a França que eles, eurobonds e tudo isso, fora de coisa. Eles querem uma coisa muito seriosa, quer dizer, e que a França vai cair, o euro vai cair, vai avançar. Isso é a realidade, está quase certo que vai acontecer. Quer dizer, no número dos casos vai sobreviver o euro do norte e o euro do sul, no número dos casos. É isso, quer dizer, não vamos sonhar, o eurobonds não vai acontecer. Pois, bem, pronto, ali já é um bocado desviado à questão, já é mais as questões europeias. Também acho que peço desculpa por um bocadinho. Mas pronto, mas também faz parte. Mas também não vejo com muita probabilidade, agora fazendo esta passagem por aí, não é? E antes de voltar à questão, também não vejo com muita probabilidade vir a acontecer as eurobonds.
e no contexto europeu de pouca solidariedade entre os países, quando comparado com os Estados americanos, não é? Não sei se era uma boa solução, mas pronto, porque acho que isso podia ainda tornar os países mais do Sul mais despesistas sobre a solidariedade, a menos que fossem impostas regras. Impostas regras. 70%, Claro. 70%. Exato, só se fosse assim, porque senão isso era. Estávamos aqui a criar dívida que depois alguém ia ter que pagar. Como o PRR, nós estamos a gastar, mas aquilo alguém vai ter que pagar um dia, não é? Pronto. Mas a questão era, o que é que a Europa pode fazer de mais o que é que pode fazer por nós? Sem estar a discutir as questões europeias, de federalismo, mais federalismo, menos federalismo, essas coisas todas. Eu acho que a Europa tem feito tudo por nós. Não? O que é que nós podemos pedir mais à Europa? Temos tido os fundos que não conseguimos executar, não é? Que temos que devolver, o que prova que dinheiro não falta, como alguém disse. Não é má qualidade, sim. Então eu acho que não é por aí. Acho que o dinheiro, para mim, é mal executado. Não é? Tem sido mal executado, porque os países do leste entraram mais tarde do que nós, entraram por volta de 2004. Nós entramos em 86. Nós entramos em 86, eles entraram em 2004. Portanto, não têm a dívida que nós temos. Portanto, nós temos a dívida pública, eles tivemos muito mais dinheiro que eles, estamos pior, alguma coisa não está certo. Para mim, são as instituições. E as instituições é o que é? Então, são os políticos, são os políticos, não é? Tudo se resume, no fundo, à qualidade dos políticos. Temos a justiça que temos, também acho que é bradar aos seus, e pronto, portanto, não sei o que é que nós podemos pedir mais à Europa, honestamente. Eu acho que a culpa é mesmo nossa, não é? Honestamente, acho que é isso. Muito obrigado. Esta tertúlia está muito interessante, mas está a aproximar-se do fim, não é evidente. Só uma pergunta, que é muito interessante. Nós falamos do interior e o professor é de Miranda do Douro. A percentagem dos mirandeses que vão de certeza à raia espanhola abastecer-se de gasolina e de compras De tudo. Seria interessante termos o sistema fiscal que os espanhóis implementam na tributação da gasolina e do gasóleo, de forma a que Portugal praticamente não tivesse diferença. O que é que uma simples medida como essa poderia ter implicação precisamente no interior do país e não só no interior? Mas isso já nos leva para questões como a regionalização, podemos discutir isso ou não, podemos discutir a questão da regionalização ou não. Só duas coisinhas e com isto temos que acabar a cabo. Mas é assim, se não perco. Primeiro, quando houve o referendo para a regionalização, eu votei não, hoje votava sim. Não tenho dúvidas nenhumas em votar sim, porque acho que é a única coisa que pode descravar o que temos. Porque iria haver competição entre as regiões e essa competição entre as regiões, eu sou a favor de cada vez mais da concorrência. Portanto, sou completamente a favor da regionalização, acho que isso podia descravar muita coisa. A propósito de Miranda e do interior, eu vou-vos só dizer como nós falhamos por não termos, se calhar, regionalização, ou como Estado. Notem isto. Dou dois exemplos de Miranda. Dois exemplos. Posso começar pelo vinho. O vinho mais caro de Espanha está a norte de Miranda, as Arribas do Douro. O vinho mais caro de Portugal está a 40 km abaixo de Miranda, o Douro. E naquele espaço de Miranda, é uma desgraça. O que é que se passa ali? O que se passa ali é má política. A forma como está organizada a CCDR naquele espaço. Há ali um gap, porque aquilo é tudo contínuo. Se em cima está bom, se em baixo é bom. Se há ali uma descontinuidade, alguma coisa está mal ali. Significa que são más políticas feitas ali. Outra coisa, a proposta de regionalização, e também podias falar da questão da água, isso já nunca mais saímos aqui. Mas em Miranda, por exemplo, há 3 barragens. Há 3 barragens. Vocês sabem que foi feito um negócio milionário lá.
não pagou imposto nenhum. Mas qualquer agricultor, por mais desgraçado que seja, paga IMI. As laranjas não pagam IMI, não se percebe muito bem porquê. Não pagaram imposto naquele negócio, não deixam onde estão lá. Quando eu era miúdo, o Hospital de Miranda tinha todas as valências, tinha todas as valências, e a Elétrica do Douro construiu todas as escolas primárias do Conselho, em todos os concelhos havia escolas primárias, com categoria, bons professores, boa saúde. Chegou o 25 de Abril, com a EDP, tudo isso foi rasgado. Deixou de haver hospital e deixou de haver escolas em Miranda. E as pessoas saíram. Portanto, o 25 de Abril para aquela zona, eu sou a favor do 25 de Abril, naturalmente, mas para aquela zona foi uma desgraça. Obrigado pela resposta. Aproveito para dizer, já que falámos na regionalização, que vai haver próxima tertúlia, organizada pelo Unidos pelo Liberalismo, vai ser em Leiria, dia 26 de outubro, com o tema regionalização, sim ou não. Exatamente para discutir. Agora, para encerrar, só umas palavrinhas pelo Tiago Maia. Palavrinhas, faz favor. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Oscar, ao Paulo, ao Hugo e ao Miguel pela moderação. Era só mesmo dar esse note. Acho que tivemos uma excelente sessão hoje e não podemos ter terminado da melhor forma, porque de facto foi já lançado o mote da próxima tertúlia presencial em Leiria, no dia 26, que é precisamente sobre o tema da regionalização. Ainda antes vamos ter uma sessão online, que está no dia 19, para que também convidamos a que assistam. Muito obrigado a todos pela vossa presença e também estendo já o convite ao Oscar para também comparecer em Leiria, se é um tema que o move assim tanto. Melhor o Sebastião Freire de Azevedo, que eu percebo. Sim, também. E convido-vos a todos agora para passarmos para o nosso jantar e para o nosso convívio e esperamos nas próximas sessões. Muito obrigado a todos.